Olá, professores, coordenadores, diretores e todos os profissionais da educação. Em nome da Secretaria Municipal de Educação de Sertãozinho, iniciamos mais um ano letivo e de uma forma calorosa, com um bate-papo que marcará o início do nosso planejamento e, posteriormente, das aulas. Para isso, eu trouxe aqui hoje a Silvia, que vai apresentar o nosso palestrante. Olá a todos e todas, que iniciemos esse 2022 como um ano letivo de muita garra, de muita vontade, de que façamos a diferença na vida dos nossos alunos. E vou chamar para que vocês apreciem a fala. Graduado em Letras pelo Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto, especialista em língua inglesa e literatura inglesa e norte-americana, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, também pelo Centro Universitário Barão de Mauá, com extensão universitária em distúrbios emocionais e comportamentais da infância e da adolescência, extensão universitária em neuropsicopedagogia, também pelo Centro Universitário Barão de Mauá, atuante como professor efetivo de língua inglesa da Rede Municipal de Sertãozinho há 20 anos. Convido para estar conosco o Marco Aurélio Durigan. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, nossa volta às aulas. É sobre recomeços e reencontros. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer à nossa Secretaria Municipal de Educação e a vocês, meus queridos colegas professores. Vamos refletir um pouquinho? Mais um ano se foi e um novo começa. Ano novo é muito mais do que uma virada no calendário. É recomeçar. E quando falamos em recomeçar, quantas coisas acontecem ao nosso redor e que precisamos mudar? Recomeçar, por exemplo, um novo projeto de vida pessoal. Recomeçar um novo projeto de vida profissional. É sobre revisitar as nossas certezas, abrir a nossa mente. Novos projetos, resgatar alguns afetos. O importante é estar em movimento. A cada ano que termina, um ciclo se fecha. Então vamos pensar, muitas coisas nesse ano que passou, elas ficaram inacabadas. E o ano novo é uma nova oportunidade para retomar esses projetos. E desistimos muitas vezes dessas coisas que ficaram inacabadas por N razões. Pela questão do tempo, pela questão do interesse e das oportunidades. Muito bem, deixei algumas coisas de lado pela questão do tempo. Ora, meus queridos amigos, tempo nesses últimos 2 anos foi algo extremamente valioso. É engraçado porque o tempo deixou de ter a conotação de um passar de horas, minutos e segundos, passar de meses e anos para adquirir uma conotação um pouco cruel, a ideia de finitude. Será que terei saúde para continuar fazendo as minhas coisas? Com tantas pessoas adoecendo naquele momento, o tempo passou a ter essa noção como algo cruel. E muitas coisas ficaram inacabadas. Outra razão, a questão do interesse. Nós tivemos aí momentos de muito sofrimento. E os 3 maiores vilões nesse período foram depressão, estresse e a ansiedade. Transitamos por eles de uma forma muito diversificada, cada um tendo o seu sentimento de agonia, tristeza, ansiedade.
e oportunidades, por conta de falta de possibilidades naquele momento. Ficamos limitados. Muito bem. Então, se nós pararmos para pensar nesse cenário, somos sobreviventes. Se estamos aqui hoje, é porque soubemos, de alguma forma, nos colocar perante a eles. Muito bem. O passar do tempo, né, até estarmos aqui hoje, podemos pensar nesse recomeço como uma espécie de peneira psicológica. Então, esse recomeço é como se fosse uma peneira onde eu vou passar por ela tudo aquilo que eu vivenciei. É uma maneira de eu pesar, de eu ponderar o que deve ficar para este ano e o que eu devo desistir, o que eu não vou manter. Pensando naquilo que eu vou manter, quantas coisas eu tenho que eu aprendi com esses 2 últimos anos que nós podemos manter? Por exemplo, a nossa força, a nossa coragem, a nossa motivação. Mesmo com tudo aquilo, a nossa motivação continua sendo o nosso combustível. Aquilo que me impulsiona para frente é uma força interna. Pensando um pouquinho nessa motivação, vale a pena lembrar que ela pode ser interna ou externa. Mas a interna é aquela que eu utilizo todos os dias quando eu levanto, quando eu vou trabalhar. A externa já vem do meu grupo que está do meu lado, aqueles que me apoiam e que me acompanham. Muito bem, o que eu vou deixar? Tudo aquilo que não deu muito certo. Afetos que não fruíram, relações que foram tóxicas, tudo aquilo que de uma certa forma não contribuiu para o meu crescimento. E assim vamos construindo a nossa força e a nossa saúde mental. Quando eu falo em saúde mental, eu estou querendo dizer a todas as práticas que eu faço para me ajudar no meu dia a dia. Sempre lembrando na minha vida pessoal e na minha vida profissional. A saúde mental é o que vai me manter firme em todas as minhas tomadas de decisão. Muito importante pensar que, além da minha saúde mental, eu preciso ter comigo que esse início, esse planejamento que estamos fazendo é algo para o ano todo. Muito importante esse início, porque eu tenho que ter comigo que ele é um planejamento, ele não é algo estático, ele tem uma evolução. Vamos agora para uma outra reflexão, o nosso contexto pandêmico. O que ele nos trouxe? De uma certa forma, mudamos a nossa vida de uma hora para outra. A sala de aula, antes, com toda a sua dinâmica, ela foi modificada. A nossa sala, a nossa cozinha, a nossa copa é que se transformou nessa sala de aula. Os nossos recursos também mudaram. Passamos a utilizar o computador, celular e outras tecnologias. E tivemos que dominá-las num tempo muito curto. E com isso, enfrentamos as nossas dificuldades, que muitas vezes conseguimos vencer. E as relações? As relações também sofreram com isso. O único meio que tínhamos eram os grupos, né, feitos no WhatsApp, de uma certa forma as orientações que eles recebiam semanalmente, e mesmo assim era o que nos colocávamos próximos a eles. Porém, pensando no ensino presencial, o que há de mais valioso é a relação próxima que eu tenho com o meu aluno. É quando eu estou frente a frente com ele, ensinando e ele me possibilitando a perceber as suas reações de recusa, de prazer, tristeza e alegria. O que muitas vezes torna-se impossível em um ensino remoto. Mas isso foi necessário pelas condições daquele momento. Outra coisa que eu gostaria de pontuar
é a questão familiar. De uma certa forma, nós penetramos dentro das famílias e podemos perceber, através de nossas relações, a função de cada uma delas com as suas crianças. Muitas nos atendiam prontamente, enquanto outras não. Mas podemos ter conosco que tudo isso nos serviu para que hoje, neste momento, possamos repensar esse planejamento utilizando tudo o que aconteceu conosco para a nossa evolução, em todos os sentidos. A pandemia trouxe novas possibilidades, inclusive uma que eu sempre gosto de pontuar, que é a questão do autodescobrimento. Devido às limitações, nós tivemos que passar muito tempo, às vezes sozinhos. E isso fez com que eu entrasse em contato com o meu lado pessoal, com as minhas qualidades e defeitos. Muitos não suportaram esse contato, talvez por falta de costume. O que isso tem a ver? Tem a ver com a solitude e não com a solidão. Eu gosto muito da solitude. Solitude é você estar só, mas estar acompanhado de coisas que possam enobrecer, seja a sua vida pessoal como profissional. A solitude faz descobrir novas possibilidades, diferente da solidão, que está relacionada muitas vezes com o abandono. Pensando assim, essa solitude me trouxe coisas que muitas vezes, se eu tivesse num grande grupo, eu não iria perceber. Só podemos dar conta do valor da saúde quando estamos doentes. Só damos conta da beleza da luz quando estamos no escuro. Então, tudo isso veio para nos enobrecer. Mas e agora? Agora, vamos começar um caminho muito importante. Sempre lembrando que estamos ligados no modo processo, ensino e aprendizagem. É um processo. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso não é instantâneo. Isso demanda tempo, demanda ajustes, mudanças, transformações e muitas vezes troca de hábito. Lembrando, se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Eu costumo brincar. Se eu quiser um merengue, eu não posso aplicar a receita de um bolo, porque eu terei um bolo. E aí que eu vou lidar com as minhas dificuldades em mudar. Antes de dizer, não vou dar conta, não sei como irei fazer, nós temos que tentar. É a nossa motivação. E vocês vão perceber que isso poderá nos levar a caminhos surpreendentes. E dessa maneira, vamos pensar em todo esse arcabouço teórico e prático que tivemos os últimos 2 anos e vamos continuar. Vamos planejar nossos objetivos, nossas habilidades, nossos conteúdos, visando uma determinada transformação. Mas para isso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que já não servirão mais. Nesse sentido, eu tenho que pensar no meu aluno, naquilo que ele passou, naquilo que nós passamos e, dessa forma, pensarmos a relação professor e aluno. E é nesse momento que eu descubro que a relação professor e aluno ocorre como uma espécie de simbiose, onde você tem 2 elementos diferentes, mas que funcionam numa totalidade. E isso é muito importante, porque é nessa relação simbiótica que eu vou descobrir que todas as minhas ações terão um impacto muito forte na vida desse aluno. Tudo aquilo que eu planejar e aplicar, eu vou ter um resultado nesse meu aluno. Dessa maneira, eu devo agir pensando em todas as possibilidades de chegar até esse aluno. E para isso, nós vamos pensar em nossas habilidades, sejam elas as cognitivas, que são aquelas que nós priorizamos, obviamente, cada um de vocês em suas disciplinas,
e outras muito importantes, principalmente porque estamos chegando de épocas difíceis. As habilidades socioemocionais da BNCC, Currículo Paulista. Elas existem para que possamos desenvolver em nossos alunos o seu lado emocional. E como isso é uma relação simbiótica, nós esperamos reações em nossos alunos, da qual às vezes nos assustamos. Às vezes, nas nossas aulas, trabalhamos um conteúdo visando habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais acabam passando despercebidas, nos causando às vezes algum desconforto no caso de uma reação mais grosseira de algum aluno. Muitos de nós já passamos por isso. Então, elas existem para que, nesses momentos, o meu aluno possa estar emocionalmente estruturado e compreender que essa relação ela é necessária. Um não vive sem o outro. Eu sou professor porque existe um aluno. E o aluno existe porque há um professor. E assim nós nos completamos. Esse alinhamento com as habilidades cognitivas, com as socioemocionais, é que nos faz ter uma visão total na formação de nossos alunos. Não vamos esquecer que agora, nesse início, essas habilidades devem estar alinhadas em todas as nossas aulas. Muitas vezes, vamos trabalhar puramente uma habilidade cognitiva. O que não quer dizer que eu não possa estar tendo atitudes socioemocionais com os meus alunos, garantindo a ele estar forte em aspectos como autorregulação dos comportamentos, autoconfiança, a percepção do outro, trabalho em grupo. Eu não preciso estar trabalhando puramente uma habilidade socioemocional, mas eu posso fazer questão de ter atitudes que envolvam essas habilidades socioemocionais. Um exemplo disso é o trabalho com o erro. Muitos alunos ainda têm muito medo de se expor, de ir à lousa, por exemplo, para resolver uma atividade. Se ele estiver consciente de que o erro faz parte desse caminho, de uma certa forma, ele sentirá confiança nessa relação professor e aluno, ainda que haja alguma resistência. Isso é muito interessante ser trabalhado agora no começo do ano com os combinados, que são aquelas ações combinadas em grupo, mas sempre pautadas no respeito e na garantia de segurança de todos os envolvidos dentro da sala de aula. E mais uma vez, toda ação do professor tem um impacto na vida desse aluno. É importante selecionar os principais motivos e transformações e, através dele, preparar atividades que eu possa desenvolver isso a todos. Vale a pena lembrar que o ganho não é apenas para o aluno. É uma autodescoberta para o professor enquanto educador. De uma certa forma, nós vamos ter, conforme eu disse no início do nosso encontro, é uma volta às aulas, recomeços e reencontros. Esses recomeços serão permeados por algo muito importante, que são as nossas ressignificações. Dar um significado diferente a algo que não foi tão legal, tão positivo. Todos nós passamos por alguma situação difícil. Dessa maneira, ressignificando tudo aquilo que não foi tão bom, eu consigo também ressignificar vínculos para os meus alunos. Lembrando que nessa volta receberemos crianças, adolescentes, em vários níveis emocionais e cognitivos. O importante agora não é eu chegar e trabalhar um conteúdo muito técnico, esperando grandes resultados. Vínculos deverão ser criados novamente. Muitos perderam esse vínculo. Atitudes simples como sentar direito, saber que a hora que eu falo você deve me escutar. As práticas normais de uma sala de aula, isso deverá ser recuperado. Nem todos estão com isso em ordem no seu consciente. Dessa maneira, eu vou chegar
Eu, a partir de um diagnóstico, é que eu vou começar a traçar esse meu caminho. Nunca esquecendo dessa relação simbiótica. Se eu quiser grandes mudanças, eu tenho que começar pelas pequenas. Lembrando, eu só posso dar ao aluno aquilo que eu tenho, aquilo que eu acredito. Eu não posso buscar resultados muito diferentes se eu ainda não apliquei. E eu não posso achar. Eu tenho que primeiro tentar, para poder ter argumentos e trocar esses meios em seguida. E aí nós temos os reencontros. Quando eu faço esses movimentos, eu vou reencontrar a minha essência enquanto professor, enquanto educador. A nossa essência, que é buscar o humano no ser humano. Nesse sentido, nós temos um caminho que foi trilhado, o da percepção, criado através das habilidades socioemocionais. Então, a percepção, a parte cognitiva, né, que é o conhecimento feito através das nossas habilidades cognitivas, específicas, as habilidades em cada uma das disciplinas, e com isso, trabalhando esse alinhamento, a minha transformação, onde eu vou ter um indivíduo completo, formado tanto do lado emocional, comportamental, quanto do lado do conhecimento. Percepção, conhecimento e transformação, buscando sempre utilizar dos melhores recursos para que eu atinja os meus objetivos. Nesse início de ano, vamos prestar atenção em todos os sinais possíveis e nos indicadores para que possamos elaborar um plano consistente, baseado em nossos trabalhos que deram certo. Espero que seja um ano abençoado para todos nós. Muito obrigado. Até a próxima.